Se você está chegando aqui agora, prazer. Eu me chamo Camila Mendes, mais conhecida como Camis. Esse aqui é a nossa série de quinta-feira, a série O Direito. E hoje eu vou falar com vocês sobre o filme Ângela, que está disponível na Prime Video. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, dar like e compartilhar esse vídeo para geral, beleza? Ângela conta a história de Ângela Diniz, beleza? A história de Ângela Diniz, ela voltou a ficar à tona em 2020 e 2021 com o podcast Cidade dos Ossos, se não me falha a memória, né? De umas meninas que contam a trajetória via podcast. Tem, acho que lá no Spotify, em todas as plataformas de podcast aí, Cidade dos Ossos, né? E que conta a história da Ângela Diniz, que era uma socialite mineira, filha de uma família tradicionalíssima de Minas, riquíssima, milionária, e ela dá um basta no sistema. Quando ela tem mais ou menos uns 30 anos, por aí, ela ficou divorciada, ela pediu o divórcio do ex-marido dela com 3 filhos, beleza? 3 filhos crianças. E né, a gente tá falando de 1976, 77, 78 que passa o filme, não, 76. A gente tá falando de mais de 40 anos atrás. E a gente sabe que mais de 40 anos atrás a realidade do nosso país era outra. A verdade do mundo era outra, né? Por quê, Camis? Vamos lá. Ela era uma mulher arrojada pro tempo dela. Era uma mulher lindíssima, fora do comum a beleza dessa mulher. E ela era uma mulher que não importava, ela ficava com homens, dizem que ela ficava com mulheres também, né? Ela tinha uma liberdade de querer conhecer, de ter experiências bem diferentes, que quebrava o padrão da época, beleza? Enfim, vocês vão ver a história de Ângela, é famosíssima, porque quem fez direito como eu é um dos casos mais famosos que os professores trazem nas aulas de penal. Vocês vão entender por quê. Em resumo, ela conhece Doug Street, né? Que era um playboy na época, playboy investidor, que ninguém sabia mais ou menos o que ele fazia, né? Era um playboy. Playboy é aquele cara que tinha a Patricinha e tinha o Mauricinho. Ele era tipo o Mauricinho da época, filho de gente rica, enfim, é o que falam, tá? E ela conhece o Doca numa festa, ela fica com o Doca, e o Doca já era casado com uma mulher, e ela vive um romance tórrido com esse Doca. E eles vão morar numa praia chamada Praia dos Ossos, no interior do Rio de Janeiro, na parte litorânea do Rio. Beleza. Ela começa a sofrer um relacionamento abusivo com o Doca, que ele era extremamente ciumento com ela, então ele começa a esculhambar ela na frente dos outros, pegar no braço dela de forma violenta e depois a bater na Ângela. O que acontece? É o que todo mundo sabe, isso aí não é spoiler, porque esse cara tem mais de 40 anos e todo mundo sabe. Ele mata ela, dá 3 tiros na cara dela e um na nuca dela, tá? E você sabe por que 3 tiros na cara, quando a pessoa dá na cara, né? Tira pra não ter velório, né, gente? Como ela era uma mulher bonita, na cara era o quê? Como é que você vai fazer velório de caixão aberto com uma pessoa que tomou uma trabucada na cara? Não tem como, né? E aí o bonitão, ele foi preso, só que ele ficou preso 2 anos só. Porque o advogado dele lançou na época a teoria da legítima defesa da honra. Rapaz, isso provocou uma revolta em movimentos sociais e em mulheres do Brasil inteiro, principalmente nos movimentos feministas, que essas feministas foram bater no dia do julgamento dele na porta do fórum, tá? Da onde ele foi julgado, da cidade onde ele foi julgado, agora não lembro se foi São Paulo ou Rio, não me lembro de cabeça. E começaram com o slogan, quem ama não mata, tá? Só sei que a pena do Doca foi revista e ele foi preso por 15 anos, ele ficou preso durante 15 anos. E essa história de legítima defesa da honra, ela caiu do Código Penal brasileiro, né? Então por isso que eu falo, em toda a faculdade de Direito, seu professor vai dar o exemplo do Doug Street com a Ângela Diniz. Então, os movimentos sociais da época, eles bateram em cima, né, movimentos feministas, e conseguiram reverter a penalidade do Doca, que foi de 2 anos para 15 anos, tá? Eu assisti outros documentários, eu aconselho vocês a assistirem esse podcast Praia dos Ossos, de as meninas que narraram em 4 episódios a história do Doug Street, enfim. Pra mim, isso deveria ser um documentário gravado com a imagem, então elas só pegaram as vozes, né, porque é podcast, e eles contam a trajetória da Ângela. A família da Ângela não quis dar entrevista, até hoje eles não dão, que são de uma família tradicional mesmo, lá em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, e pegaram o Doca no ano 2000,
o Doca falando a respeito disso, mas assim, ele fala de um jeito bem assim, tipo, eu já paguei, né? Eu peço desculpas. Ele lançou livro pedindo desculpa para a família dela, para todo mundo que ficou, para os filhos dela. Nananana. Ele conta toda uma história a respeito disso. Enfim, depois vocês assistem e tiram as suas próprias conclusões. A questão é, quando a gente assiste esse filme hoje, quem faz esse filme é a Isis Valverde, é muito parecida com a Angela Diniz na vida real. O Doc é aquele Gabriel Braganones, enfim, que é muito também parecido. Você percebe, graças a Deus, como a sociedade evoluiu. Porém, como ainda persistem os julgamentos com relação às mulheres, né? Então, assim, até hoje a gente vai ter que estar provando certas coisas, vai ter que estar sempre explicando, sempre massificando certos assuntos. E o caso da Ângela e do Doca, infelizmente, acontece até hoje, tá? Naquela época a gente não falava de Maria da Penha, hoje a gente já tem desde 2006. Hoje a gente já fala de movimentos sociais bem maiores, movimentos feministas maiores de proteção às mulheres, mas você fala de uma mudança social muito grande. Já evoluiu muito, mas precisa de mais, porque ainda existem muitas mulheres que morrem todos os dias vítimas de violência doméstica. Então, assim, não se cale, denuncie, que é muito importante, e assista o filme da Ângela, para vocês entenderem muito como era no passado e como continua hoje. Evoluiu, sim, mas ainda temos que melhorar muito mais ainda, certo? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva nesse canal, dá like e compartilhe para geral.